Fala rapaziada, de fundo tá o vlog do jogo de ontem, não sei se vocês já assistiram, mas vai lá, tá aqui no primeiro link da descrição, o vlog tá maneiríssimo, como sempre a torcida deu aula, mais de 18 mil presentes, São Januário lotado, foi uma grande festa. Mas, na minha opinião, e creio que de todos os vascaínos, o Vasco deixou a desejar e muito nessa primeira partida, cara, porque não é menosprezando, é porque a diferença até... Não contando só com a história, mas a diferença salarial do Vasco pro Bangu é enorme. E pô, São Januário lotado, a nossa casa, a gente tem a obrigação de ganhar de todos os times, inclusive no Campeonato Carioca. E não foi o que aconteceu. Vasco criou, não fez, pouco chutou, muito toque, mas a vitória, que era o mais importante, não veio a acontecer. De fato, o Vasco é um dos clubes que menos contratou para a temporada de 2020. Isso por um lado é bom, como é ruim na mesma proporção. Por quê? Porque se a gente for botar em comparação, cara, com o ano passado, a gente contratou um bando de perna de pau, Felipe Bastos, Bruno César, Claudio Wink, Clayton, que não teve serventia nenhuma, só nos prejudicou, acréscimo salarial, indenização por atraso de pagamento, ou seja, foram pesos que vão doer no bolso e doeu de ver eles jogarem futebol ano passado quando tiveram chance e oportunidade, que não foram poucas às vezes. E o lado que é ruim é porque a gente fica na limitação do elenco, que é praticamente o mesmo do ano passado, sem essas peças que conseguiram, graças a Deus, não estarem mais. É bastante complicado ter um elenco limitado com um clube com a grandeza do Vasco, sabe? Porque o Vasco tem que sempre almejar coisas grandes, almejar grandes títulos, e sem grandes contratações fica um pouco difícil, não digo impossível. Mas é aí que entra a chave, tudo o mistério, a solução e o script desse vídeo. Uma se tem uma coisa que todo vascaíno sabe, que a gente não precisa ficar lembrando a todo vídeo, é que a nossa realidade financeira é uma das piores, sabe? Para não dizer trágica. É uma verdadeira tragédia a nossa condição financeira, meses e meses de salário atrasado, péssima administração atual, as que vieram anteceder. A gente vive num abismo financeiro, para ser real. E isso, como eu falei, não nos permite sonhar em ter umas grandes contratações, elenco para, disputar um brasileiro pau a pau. A nossa realidade financeira é essa. Doa quem doer, a nossa realidade financeira é essa. A gente não tem condição de montar um elenco forte, competitivo para ganhar um campeonato, para disputar um campeonato brasileiro de pau a pau com título. Essa é a nossa verdadeira realidade. Mas tem uma coisa que eu sei e você sabe, é que a base do Vasco, ela é muito boa. E não é de hoje que o Vasco, todo ano, o Vasco tem uma safra boa, alguns não conseguem ser aproveitados, o processo de transição de alguns é mais demorado, tipo... Alguns não rendem o que deveriam render, mas sempre, todo ano, tem uma safra boa que sai. E essa é a nossa esperança para o ano de 2020. Cara, Lucão, Alexander, Ulisses, Ricardo Graça, Alexandre, Caio Tenório, Thales Magno, Bruno Gomes, Gabriel Peck. Enfim, cara, o nosso time é basicamente as nossas categorias de base. O que é bom, mas... O que acontece, na minha visão, eu acho que é da grande maioria. O Campeonato Carioca, cara, por ter uma expressão menor, não que não seja importante, não que nenhum clube não queira ganhar o Carioca, mas o Campeonato Carioca, cara, é a hora de testar a rapaziada da base, sabe? De dar oportunidade para preparar, para fazer esse processo de transição, porque é muito diferente a categoria de base pro profissional. A gente que tá de fora não sabe, mas os caras sentem na pele, cara. Se você parar pra pensar um pouco, é só ter um pouquinho de sensibilidade e saber que é totalmente diferente o cara disputar uma copinha, disputar um campeonato carioca, disputar um brasileiro, disputar uma sul-americana. O processo de transição, para alguns, é mais rápido, para outros, é mais demorado. Para uns, acontecem com o tempo, para outros, nunca acontecem e não rendem. Mas é aí que a torcida tem que entrar e fazer e ter um pouco de paciência, sabe, cara? Pô, não é porque o moleque da base errou. Primeiro jogo do moleque, vou dar um exemplo do Gabriel Peck ontem. Eu achei uma partida ruim dele, mas foi o primeiro jogo do moleque como titular, tá ligado? Não é passar pano, não é passar a mão na cabeça de jogador porque é da base, mas calma. O Carioca vai ser pra isso, rapaziada. Foi a primeira partida do moleque como titular, São Januário lotado. É bom ele sentir a pressão. Eu não gostei da partida que ele fez ontem, mas não quer dizer que ele não vai surpreender no decorrer do Carioca, que ele não tem um processo de maturação, tá ligado? Que ele não vai evoluir. Tudo, eu acho que o Carioca é a chave pra base, é a chave pro nosso ano. Você pega como exemplo o Bruno Gomes, cara. Pra mim ele fez uma partida impecável. Tem que rasgar elogios pra atuação do Bruno Gomes ontem. Absoluto, sem pressão, raça,
desarmando, chegando. Eu gostei muito e muito da participação, da atuação do Bruno Gomes na partida de ontem contra o Bangu. Como eu falei, mais da metade do elenco é formado pela categoria de base e o Vasco vai contar com mais 8 participantes da categoria de base, 8 moleques que estavam disputando a copinha. Pra fortalecer esse elenco aí, eu creio que, não digo que os 8 irão ser bem aproveitados durante o ano, se Deus quiser, porra, seria ótimo, né? Mas a gente sabe que a realidade não é assim. Mas eu acho que pelo menos metade desses 8, bota aí 5, sendo otimista, vão render e vão poder acrescentar e muito para esse elenco. E uma coisa que não agradou grande parte da torcida e causou uma certa indignação foi o fato do Abel deixar bem claro que vai pra cima com a maioria dos moleques da base pro jogo contra o Flamengo. Flamengo isso que também tá jogando com seu time sub-20. Parte da torcida não gostou disso, mas por um lado a gente tenta entender isso, e o Abel deu a seguinte declaração, eu não tenho como eu decorar isso para falar para vocês, então eu vou ler a declaração que o Abel deu na coletiva de ontem. Vou poupar todos os jogadores, eu não posso e não vou criticar, mas tem uma data FIFA que não terá jogo, então se poderia ter atrasado a primeira rodada para termos mais 4 dias de treino. Isso faz melhorar o nível. Nós vamos com um jogador que tem uns anos a mais, mas o resto é sub-20. Meu pessoal de banco é sub-20, com exceção do Ribamar. Ele vai jogar. Os demais é esse pessoal aí que jogou. Mas é Vasco e Flamengo. Nosso sub-20 é bom e estamos usando em cima. Você tira o Fernando, o Pikachu, Castan, o Erling e agora o Cano. Nosso time é todos de meninos. Não parando por aí, teve outra declaração. Nós vamos ter sempre prepará-los para o melhor. Não estamos preparando para 1 ou 2 jogos. Estamos preparando para termos condições de fazer, por exemplo, um jogo importante já na Sul-Americana. Estamos preparando para, quando chegar o brasileiro, nós sentimos que estamos preparados. Concluiu Abelão. É basicamente aquilo que eu falei, cara. A hora de dar porrada, a hora desses moleques errarem é no Carioca. A hora de perder a pressão, perder esse medo de parece que a bola tá dando choque, tá com medo de ser vaiado, é no Carioca. E eu tenho fé que vai dar certo, cara, porque não tem outra opção. Se não der certo, vai dar ruim. Então é torcer pelos moleques da base, é ter um pouquinho de paciência, rapaziada. Um pouquinho de paciência, não é pra passar pano, não é pra passar a mão na cabeça de jogador da base que é ruim. É só pra ter paciência, que o processo de maturação de um e transição de outro é mais rápido. Nem todo jogador é fora de série, como o Thales Magno, que subiu, parecia que tava jogando pelada na rua, não sentiu pressão nenhuma, já é um dos melhores do elenco. Nem todo jogador é assim, vale lembrar disso. Vamos ter paciência, vamos apoiar. Eu só queria dizer que vocês estão de parabéns por o que vocês fizeram em São Januário ontem. Nós, né? Quem não pôde estar também, acompanha aí o vídeo do vlog, que ficou muito maneiro, a torcida representou. Isso não é novidade pra ninguém. Quarta-feira a gente vai estar lá no Maracanã, fazendo mais uma festa. Não é por jogador, não é por disputa de título, é pelo Vasco. Tudo que a gente faz é pelo Vasco. E a gente jamais vai abandonar nosso time. Tamo junto, curta, se inscreva e compartilhe.